Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje, como prometido no vídeo anterior, eu vou fazer uma avaliação mais longa da obra Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Mas antes de fazer esses comentários, eu também pretendo ler alguns trechos da obra para vocês perceberem a densidade da narrativa do autor. Mas antes disso, eu gostaria de pedir: se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para aqueles que tiverem interesse em adquirir a obra. Também deixarei na descrição do vídeo o link para os meus cursos relacionados a técnicas de leitura, à filosofia platônica e ao Dostoiévski, certo? Bom, como então dito, Thomas Hardy é um poeta e romancista inglês que nasceu em 1840 no condado de Dorset, parte do antigo reino anglo-saxão de Wessex. Foi educado em casa pela mãe até os 8 anos, quando começou a escola primária sem condições de ir à universidade. Aos 16 anos concluiu sua educação formal, tornou-se aprendiz de um arquiteto local e por muitos anos a arquitetura lhe serviu como profissão. Em seu tempo livre, perseguia seu primeiro e último amor literário, a poesia. Bom, e aqui tem toda o resto da sua descrição, mas eu fiz a leitura dessa parte porque existe alguma semelhança biográfica entre a narrativa do romance e a vida do próprio Thomas Hardy, que era, como alguns, depois eu mostrarei no Otto Maria Carpo, alguns o consideravam extremamente pessimista, tá? Essa edição, eu vou repetir aqui como eu disse no vídeo anterior, ela possui uma introdução da Virginia Woolf sobre os romances do Thomas Hardy, né? E aqui, bom, ela diz o seguinte: o que Thomas Hardy nos deu não foi mera transcrição da vida em uma certa época e lugar. Trata-se de uma imagem do mundo e do quinhão do homem, tal como se manifestaram a uma imaginação poderosa, um gênio profundo e poético, uma alma humana e gentil. Virginia Woolf. T.S. Eliot diz que o seu estilo beira o sublime. Otto Maria Carpo está aqui, depois eu vou lendo a sua história da literatura. Diz Hardy é um dos poetas mais densos da língua inglesa. Bom, agora mesmo nós voltamos ali para o livro em si, mas agora é o terceiro volume da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Gostaria de destacar alguns pontos aqui, ditos pelo crítico literário. Thomas Hardy, escritor infatigável, apesar de perseguido pela diferença ou hostilidade dos seus patrícios, alcançou, pelo menos na extrema velhice, a fama universal que mereceu como um dos grandes escritores da maior das literaturas. As homenagens em 1920 na Inglaterra e as de 1922 na França eram comoventes. Desde então houve um ligeiro declínio. Gerações novas não gostaram, mais uma vez, do pessimista, mas não sabem opor nada ao estoicismo viril de Hardy. Hardy é um dos poetas mais densos da língua inglesa. Um crítico americano de filiação muito diferente, Hanson, coloca-o entre os 3 maiores poetas da língua no século XX, ao lado de Keats e Eliot. O Carpo ainda vai dizer o seguinte: decididamente não era cristão, porque não acreditava no amor de Deus. Contudo, tem algo de preacher, de seita, viajando de aldeia para aldeia, advertindo os pecadores e consolando os infelizes. Até tem um ponto muito interessante, que é o momento onde o Judas, mais ao final da narrativa, faz um discurso, que eu pretendo ler pelo menos um trecho aqui. Eu separei alguns pontos. Quanto aos motivos, responsabilizou o demiurgo, aqui é claro, demiurgo num sentido platônico,
que constituíra tão mal o universo, não responsabilizou os homens pelos atos que cometem fatalmente impelidos pelo instinto, inatos e punidos pela coletividade estúpida, mas sentia intensamente com as vítimas, sobretudo com as mulheres, vítimas do instinto sexual do homem, e com os pequenos intelectuais perdidos na incompreensão do ambiente rústico. Confirmam isso seus personagens representativos, Tess e Jude. Bom, deixa eu ver. Ele vai dizer: as histórias de Hardy que ele contou não constituem uma leitura agradável. Sedução, assassinato, suicídio são temas habituais. E eu ainda acrescentaria aqui que especificamente nessa obra, que é a única que eu conheço do Hardy, tem a questão do casamento e divórcio, tá? Bom, eu acredito que dessas partes é interessante porque o professor Olavo de Carvalho incansavelmente salientou que a forma que ele fazia de selecionar suas leituras, o seu programa de leitura para a vida toda, é pegar a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo e qualquer autor que ele tenha dedicado mais de uma página deveria ser colocado no seu rol de leituras. Então o Hardy possui bem mais, né? Aqui eu fiz apenas uma seleção que está mais relacionada aos temas tratados no Judas o Obscuro, né? Mas há uma série de outros pontos que o Carpo aponta no estilo, nos temas tratados pelo Hardy, tá? Essa edição aqui é uma tradução do Otávio de Faria, uma tradução que muitos diriam que é arcaica, não sei se arcaica, mas ela é mais elaborada, né? Porque as pessoas hoje têm essa tendência a ligar o arcaico a algo ruim, mas eu vejo como algo bom, né? O vocabulário rico e articulado seguindo o do próprio autor, né? E aí, bom, o tema, então, qual é o tema da narrativa? Antes de ler um trecho da própria obra, o Hardy diz o seguinte: sendo este um romance endereçado por um homem, para os homens e mulheres maduros, que procura tratar com naturalidade a aflição e a perturbação do espírito, o escárnio e o infortúnio que podem seguir o rastro da mais forte paixão conhecida pelo homem e narrar sem afetação de palavras a tragédia de aspirações não realizadas. Eu não estou ciente de que haja no tratamento algo que lhe possa ser tomado como exceção. É necessário apontar que aqui esse romance, o romance do Hardy foi mal recebido porque ele diz, né, no pós-fácil dessa edição, que as pessoas entenderam que o tema predominante seria a questão do divórcio. Ele salienta que não é. Bom, mas nós temos que lembrar que se trata de um romance da pós-era vitoriana, ali na Inglaterra, e tinha todo um tabu ligado à questão do divórcio. Não estou fazendo julgamento de méritos sobre o divórcio ou não. Gostaria que vocês se atentassem a isso. Eu estou dizendo que tem na obra, tá? Que é um dos pontos, mas é um ponto secundário, na verdade, nessa obra do Judas o Obscuro. E aí, bom, basicamente a história também possui um enredo simples e que tem essa identificação com o próprio autor, Thomas Hardy, que conta a história do Judas, que era um menino que vivia em um vilarejo muito pequeno chamado Evergreen, Mare Green. E aí, o que acontece? É porque ele passa por uma série de cidades. Ele passa por Mare Green, Christminster, Melchester, Cheston, Albreham e em outros lugares, né? E de novo ele retorna a Christminster. Por que Christminster? Porque no enredo era a cidade para onde ele almejava ir para conseguir se tornar, se graduar, né? Conseguir o diploma nas letras. E o enredo começa contando a história
de um professor que está deixando esse vilarejo de Marygreen. E aí começa a contar a história de Judas, que nesse momento era apenas uma criança, que era do professor Phillotson. Bom, e eu gostaria de apontar algumas questões aqui sobre esse nosso personagem, né? Diz o seguinte na página 31: seu semblante tinha endurecido como o de uma criança que cedo demais tivesse conhecido os espinhos da vida. Esses espinhos da vida decorriam do fato de que ele era criado por sua tia-avó e os seus pais haviam falecido. Então, ali, a tia, aqui na página 33, diz o seguinte: teria sido uma bênção para esse pobre ser inútil se Deus Todo-Poderoso o houvesse levado junto com o pai e com a mãe. E aí ali ele é criado pela sua tia e acaba tendo essas pretensões, e ali no início ele é enganado por uma espécie de médico, de curandeiro regional que promete a ele umas gramáticas sobre latim e grego, mas que ele acaba nunca arrumando para o Judas essas gramáticas, e ele vai pedir para esse professor, que é o Phillotson, acredito que essa seja a pronúncia correta, que é o professor que está no começo dessa primeira cena, que está indo embora porque esse professor era uma referência intelectual para o Judas também, porque ele dizia que ele iria para Christminster, porque ele poderia ali alcançar as letras, se tornar professor, se tornar ministro da igreja, enfim, seguir uma vida eclesiástica. E Judas é um autodidata, tá? Que com todo o seu esforço e dificuldades relacionadas ao autodidatismo, nesse primeiro momento ele não se deixa vencer pelas dificuldades e tenta ali adquirir os seus estudos, né? Nas letras clássicas, né? Latim e grego. Tem um trecho aqui que eu separei para ser lido, para vocês poderem saborear aí a forma da escrita do Hardy. Diz o seguinte: seu pai e sua mãe não se entendiam bem e se separaram. Foi de volta do mercado de Alfredson. Você, nessa época, era um bebê. Isso aqui sendo narrado para ele. Na colina perto do celeiro da casa escura que tiveram a última briga e se separaram de uma vez. Sua mãe morreu pouco depois. Em poucas palavras, ela se afogou. E seu pai partiu com você para o sul de Wessex, nunca mais tendo voltado aqui. Judas se lembrou do silêncio do pai sobre o Wessex setentrional e sobre sua mãe. Até o dia de sua morte nunca falara nem de um nem de outro. Sucedeu o mesmo com a irmã de seu pai. O marido a ofendeu e depois disso foi-lhe tão penoso viver com ele que partiu para Londres com a criancinha que o tinham. Os Fawley não nasceram para o casamento. Conosco nunca dá certo. Há qualquer coisa no nosso sangue que não aceita fazer por obrigação o que livremente fariam de boa vontade. Eis porque você deveria ter me escutado e não ter se casado. Esse trecho aqui é a tia do Judas conversando com ele, porque logo no início do livro ele se casa com a Arabella, tá? Ele se encontra numa cena ali onde a família dela cuida de porcos, e ele, como havia se dedicado estritamente à vida intelectual, não conseguia perceber essas nuances relacionadas ao amor e logo terminou sendo enganado por ela. Ela é uma pessoa que fazia as covinhas no rosto e que usava cabelo postiço, e é interessante porque tem uma cena bem marcante que diz que eles saíram e foram a uma taberna. E ela conhecia todas as bebidas do local e ele não entendia por que nessa taberna possuía justamente um quadro de Sansão e Dalila. Então, a obra do Hardy, ela é permeada dessas referências religiosas, tá? Cristãs. Só que, no decorrer do romance, ele acaba, também descobre a sua tia ter uma parte da família que eles não
não tem tanto contato, e aí ele possui uma prima que é chamada Sue, e ele vai para Christminster, né? Depois como o Hardy é arquiteto, mas Judas acaba aprendendo o ofício de esculpir pedras, né? Fazer lápides, fazer inscrições, que a Sue acaba o ajudando porque ela é uma ilustradora, certo? E aí, durante esse meio tempo, né, a Arabella acaba abandonando Judas e se mudando para a Austrália. Eles ainda estão casados. Após a mudança para a Austrália, ele passa a ir para Christminster e conhece ali a sua prima Sue, que ele num primeiro momento ele evita de se apresentar a ela, porque ele presume que ela é extremamente elevada, enfim, uma pessoa de vida mais intelectual, mas ele acaba se envolvendo com, com, com a Sue, e ela que mudaria da cidade, ele acaba arrumando uma vaga de professora substituta junto com o Phillotson, que é o primeiro professor lá dele na aldeia, que começa a cena do filme, e aí a Sue se apaixona, começa a se relacionar. Na verdade, ela não se apaixona, ela começa a se relacionar com o Phillotson, que é esse professor, que é hierarquicamente superior a ela. Só que o Judas se apaixona pela Sue. E aí, ela acaba aceitando se tornar noiva, a Sue do Phillotson. E Judas fica desesperado e se embriaga, né? Porque uma das fraquezas, um dos seus vícios era a embriaguez. E ela aceita noivar e se casar com ele. Mas Judas era apaixonado por ela, né? E aí eles acabam se descobrindo como amantes, né? Eles se amam, mas tem a questão de que Judas acaba contando para Sue que ele era casado com Arabella, que ela estava na Austrália, que ela não voltaria por razões nenhumas, enfim. E ela acaba voltando, né? Ela volta, a Arabella da Austrália, mas eles não voltam. E aí o Judas começa a viver o que alguns chamam de maritalmente, ou uma espécie de concubinato, uma relação que não é um casamento com a Sue, né? E junto com a Arabella, quando ela retorna, a Arabella conta que ele estava grávida do Judas. E Judas, nesse meio tempo, trabalhando nessas questões de esculpir, né, as lápides, e a Sue vai estudar num colégio e acaba fugindo do colégio justamente por causa da relação dela com o Judas, e só depois o Phillotson vai descobrir. Enfim, e é um livro trágico. Por quê? Porque envolve justamente os temas que o Carpo fala, que é o amor, a sedução, e tem um ponto do suicídio, né? Que aí do primeiro relacionamento do Judas com a Arabella nasce um filho que está na Austrália e retorna, e aí do seu relacionamento com a Sue acaba nascendo outros dois filhos. E aí, em um determinado momento, o filho do Sue, perdão, do Judas, que eles apelidaram ele de Pai Tempo, porque ele também é como Judas, uma pessoa, uma criança, mas com hábitos de pessoa mais velha. Ele acaba tendo essa sensação de que ele não deveria existir. Ele tinha esses outros irmãozinhos. E aí, numa determinada cena, a Sue deixa eles em casa para ir atrás do Judas, que não tinha conseguido o alojamento no mesmo lugar. E o Pai Tempo, que aí acaba recebendo o nome também de Judas, mas mantém esse apelido, ele acaba matando seus dois outros irmãos e suicidando. E aqui há um determinado momento onde o Judas faz um discurso, né, que ele está ali em Christminster, né, entre as suas indas e vindas, fazendo essa justificativa, aqui meio como um pregador no meio de uma multidão. Ele diz o seguinte: é um problema difícil, amigos, para todos os jovens. Problema
ao qual me atirei e sobre o qual milhares dos outros refletem atualmente, nestes novos tempos, deve cada um seguir cegamente o caminho em que se acha sem considerar seus dotes pessoais, ou deve, pelo contrário, pesar as aptidões, as aparências que possa ter e mudar a direção da sua vida? Foi o que eu tentei fazer e fracassei, mas não admito que o meu fracasso valha como prova de que estava errado, do mesmo modo como não admitiria que o sucesso justificasse o fundamento do meu ponto de vista. E é assim, entretanto, que muitas vezes julgamos os esforços, não pelo valor essencial, mas pelo resultado final. Se eu tivesse tornado um desses senhores vestidos de vermelho e preto que estamos vendo descer ali, todos diriam: vejam como este homem agiu sabiamente, seguindo o pendor de sua natureza. Mas não tendo acabado melhor do que comecei, dizem: vejam como este homem agiu estupidamente, seguindo o capricho de sua imaginação. No entanto, foi a minha pobreza e a minha vontade que determinou a minha derrota. São precisas 2 ou 3 gerações para fazer o que eu tentei fazer numa só. Meus instintos, minhas paixões, talvez devesse dizer meus vícios, eram fortes demais para não obstruir o caminho de um homem sem recurso. Precisaria de ter sangue de peixe e um egoísmo de porco para ter realmente uma probabilidade de me tornar um homem importante. Vocês podem ridicularizar-me, permito que o faça. Presto-me bem a isso, não há dúvida, mas creio que se soubessem de tudo por que passei nesses últimos anos, vocês teriam antes pena de mim. E se eles soubessem? Indicava com um gesto de cabeça o colégio onde os doutores estavam chegando. Fariam possivelmente o mesmo. Realmente, ele tem um ar doente e exausto, disse a mulher. O rosto de Sue exprimia sua emoção, mas embora estivesse ao lado de Judas, ficava escondida por ele. Talvez eu seja útil antes de morrer, como um terrível exemplo de que não se deve fazer, uma espécie de ilustração de uma história edificante, continuou Judas, não sem certo amargor, se bem que tivesse começado a falar com seriedade. Não sou, afinal de contas, senão uma desprezível vítima desse espírito de inquietude moral e social que faz tantos desgraçados de nossa época. Não lhe diga isso, murmurou Sul, com lágrimas nos olhos, compreendendo o estado de espírito de Judas. Não é isso que você é. Você lutou nobremente para se instruir. E só almas muito baixas poderiam censurar por isso. E aí Judas continua o seu discurso, que ele está num momento onde ele está vendo uma passeata, né? E aí ele acaba, as pessoas comentam sobre uma inscrição em latim, e aí era estranho, né, um escultor saber latim. E aí ele começa a fazer essas explicações, porque tudo aconteceu de forma trágica na vida dele. E aí eles vão procurar um alojamento. E eu vou ler o trecho da conversação entre a Su e o pai Tempo, que é o filho mais velho, que é da Arabella, mas Su o cria como um filho, né? Mãe, que faremos amanhã? Não sei, respondeu Su com a voz desacoroçoada. Receio que isso vá atormentar seu pai. Gostaria que papai estivesse bem e que tivesse havido lugar para ele aqui. Nesse caso, o resto não importaria. Pobre papai. Não importaria mesmo. Posso fazer uma pergunta? Não. Tudo é tristeza, adversidade e sofrimento. Essa aqui é a fala da Su para a criança. Papai foi embora para nos deixar, a nós crianças, um quarto, não foi? Em parte. É melhor estar fora deste mundo do que dentro, não é? É quase melhor mesmo, meu bem. E também por causa de nós crianças que vocês não podem arranjar um bom alojamento, não é? Bem, algumas vezes as pessoas não querem crianças. Então, se as crianças atrapalham tanto, para que as pessoas têm crianças? Porque é uma lei da natureza. Mas nós não pedimos para nascer. Na verdade, não. E o que há de pior no meu caso é que você não é minha verdadeira mãe. E não seria obrigada a tomar conta de mim se não quisesse. E eu não deveria ter vindo. Isso é que é verdade. Eu atrapalhava a vida deles lá na Austrália e atrapalho
a de vocês aqui. Queria nunca ter nascido. E aí, em razão dessa conversa que a Su acaba se culpando depois, acaba decorrendo do assassinato dos irmãos e do suicídio. E aí, em razão disso, a Su acaba entendendo que ela, que era cética em relação à religião, ela acaba entendendo que o fato de o filho mais velho, Judas e o pai Tempo, que era filho do Judas e da Arabella, matar os seus outros dois filhos, era uma espécie de vingança, porque ela e Judas haviam se unido incorretamente. Então ela decide voltar para o Phillotson, que era o professor lá do começo da história, e que eles acabavam. Ele se casou com a Su, mas ela o deixou, ele consentiu que ela o deixasse e veio a ficar com o Judas. Bom, então ela não quer de forma alguma, porque ela acredita que, em razão do sacramento, ela estaria. Ocorreu o processo de divórcio normalmente, então ela decide voltar, porque, como houve o sacramento, ela deveria se casar novamente por uma segunda vez com a Phillotson. E ele acaba se casando. E a Arabella, que tocou a vida dela, né, com o taberneiro, esse marido acaba morrendo. E ela tenta, de alguma forma, reconquistar o Judas e o embebeda e faz com que ele realmente volte a se casar com ela. Então voltamos àquele status. E aí, no final da história, né? Bom, gente, eu quero pôr um ponto aqui que é o seguinte: não é o fato de haver spoiler sobre o livro que dispensa a leitura do livro, porque a narrativa é esplêndida, né? Então é só um ponto que as pessoas às vezes reclamam dos vídeos. Bom, aqui eu tô só delineando a unidade da obra com os principais pontos. Então, Judas acaba morrendo e a Su acaba ficando com Phillotson, né? Eu vou ler aqui, inclusive, a última parte do livro, que vai dizer o seguinte. Aqui é uma viúva que era amiga da família Senhora Eldrin, que está conversando com a Arabella, que fez o Judas novamente se casar com ela. E aí ela abandona o Judas morto, né, e vai tocar a vida dela com outros homens e tal. E aí pergunta: Judas lhe perdoou? Que eu saiba, não. Coitadinha. É de esperar que tenha achado perdão em algum outro lugar. Diz ela que encontrou paz, enfim. Aqui se refere a Su. Pode jurar isso de joelhos sobre a Santa Cruz que traz ao pescoço, tornar a jurá-lo até ficar rouco. Mas não é verdade, disse Arabella. Nunca mais achou paz desde que saiu dos braços dele. Ou seja, diz que Su saiu dos braços de Judas. E nunca mais há de achá-la, enquanto não estiver como ele está agora. Enfim. Então, dá para fazer uma série de paralelos, porque se nós compararmos Judas como essa pessoa que tem pretensões intelectuais e, infelizmente, por questões adversas à vida, ele não a encontra. Então tem essas contraposições, né, entre o amor que ele tem pela Su e a atração que ele acaba tendo também pela Arabella, que é a primeira pessoa com quem ele se casa, a primeira mulher com quem ele se casa. Quando eu li essas partes e pensei numa comparação entre as duas Afrodites que Platão fala no discurso lá no seu banquete, em que é uma Afrodite material, carnal, que seria a que estaria ligada à Arabella, e a Afrodite Urânia, que é aquela Afrodite sublime, que era essa ligação em que Judas tinha com Su, né? E aí Platão vai dizer que o Eros quer procriar no belo, que ele começa no carnal e se eleva até o espiritual. Então que o amor começa no corpo, mas que passa então para a alma. Então o corpo, o amor do belo e a atração corporal é só um trampolim para que você possa chegar ao amor espiritual. Então, quando eu li essas duas personagens e a contraposição delas
na mente de Judas eu também pensei nisso, essas duas ligações diferentes, que era com Su mais intelectual, a ponto de se entregar a todos os seus caprichos, e Arabella era sempre esse amor mais vulgar. Enfim, há uma série de pontos que poderiam ser abordados, né? Nós já estamos num vídeo de 30 minutos, mas é basicamente isso, e eu acredito que seja muito interessante a quem goste de romance com essa tônica ler o Thomas Hardy. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.